O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, proibiu campanhas contra medidas de isolamento social ou que minimizem a pandemia do novo coronavírus. A gente conversa sobre essa decisão com a nossa consultora jurídica, Karina Zgolotto. Boa noite, Karina. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, o ministro Luiz Roberto Barroso pautou a sua decisão em vários princípios da Constituição, mas principalmente no direito à vida e no direito à saúde. E, nesse sentido, ele acabou proibindo, vedando a contratação, a circulação e a produção por qualquer meio de campanha publicitária que, de uma certa forma, sugira à população que ela deve retomar as suas atividades normais e ainda que minimize a gravidade da pandemia do coronavírus. Determinou também, nessa mesma decisão, que seja sustada a contratação de qualquer tipo de campanha publicitária que tenha esse viés e esse propósito. As duas ações foram propostas aqui no Supremo Tribunal Federal e uma delas foi proposta pelo partido Rede Sustentabilidade contra o anúncio de uma contratação de uma campanha publicitária O Brasil Não Pode Parar, que já teria sido, inclusive, veiculado no Instagram do próprio governo federal. Segundo o partido Rede Sustentabilidade, essa campanha publicitária, ela promove uma informação falsa, porque sugere à população que não existe um risco grave e real da propagação da Covid-19 e ainda que desinforma e incita a população a adotar comportamentos completamente diferentes do que vem sendo determinado por toda a comunidade científica. O ministro Luiz Roberto Barroso, na sua decisão, ele começa falando da informação unânime dessa comunidade científica no sentido de que, em caso de pandemia, é preciso tomar as precauções de forma extrema para evitar essa disseminação, como, por exemplo, fechamento de escolas e comércio, evitar aglomeração de pessoas, evitar promover, na verdade, o distanciamento social. Ele lembra ainda que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde aqui no Brasil, Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Infectologia, essas medidas todas de distanciamento social e redução da circulação de pessoas são medidas que não podem ser flexibilizadas, principalmente em países em desenvolvimento. E ele lembra, por fim, que, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que pauta os princípios que devem reger a administração pública, toda campanha publicitária, ela deve ter por objetivo informar, educar e orientar socialmente. E que, de acordo com essa campanha, o Brasil Não Pode Parar, os propósitos dela seriam absolutamente contrários ao interesse público, que, nesse caso, consiste em salvar vidas, proteger a saúde e preservar a ordem e também o sistema de saúde em pleno funcionamento. O ministro entendeu que estavam presentes, portanto, os requisitos para a concessão da medida liminar, dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão deve ser cumprida imediatamente e foi determinada a intimação das autoridades envolvidas e também de canais das redes sociais para que não sejam divulgadas essas informações. Determinou a intimação, por exemplo, do Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram e outras redes sociais. Essa foi a decisão do ministro proferida ontem, William. É com você. Obrigado, Karina.